Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todas as pessoas que estão aí pelo Instagram, Facebook e também YouTube. Se por acaso cair algum dessas redes sociais, você nos procure aí. Nós estamos online pelo YouTube, Comunidade Cristã Restaurando Vidas, pelo Instagram e também pelo Facebook. Queridos, nessa noite, nós iremos finalizar o mês de Esther, um tempo muito glorioso que nós estivemos vivendo, o mês de Adar, o mês de abril. Em tudo aquilo que nós falamos e ouvimos, verdadeiramente Deus nos conduziu pelo seu Espírito Santo. E hoje nós iremos falar mais um pouquinho a respeito deste livro tão precioso que nos traz tanto ensinamento. Antes de começar a ministrar, eu compartilhei esta live pelo meu Facebook. Tem muitas pessoas que têm acompanhado, amigos, assim como o pastor César também tem compartilhado, e tem muitos amigos e as pessoas. Eu tenho uma prima que mora em Londres que pediu, manda um abraço, manda um oi. Então a Márcia lá de Londres, um oi. Pastora Elizabeth, pastor Ézio de Portugal, o Vando da Serralheria Boa Esperança, amigo, e todos aqueles que estão nos assistindo, que essa noite o Senhor possa trazer entendimento ao teu coração de tudo aquilo que nós vivemos no mês de abril. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 7. Mês de Esther 7, versículo 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor, é o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que o mal já lhe era determinado pelo rei. Aleluia. Só esses dois versículos para nós meditarmos por enquanto. Queridos, eu estava falando a semana passada a respeito do capítulo 6, entrei um pouquinho no capítulo 7. No capítulo 6 nós vemos que Mardoqueu, ele é exaltado e ele é honrado no meio da cidade de Suzã, aonde Amã coloca sobre ele uma capa, coloca ele sobre o cavalo e sai puxando ele pelas ruas da cidade, dizendo: assim se faz com um homem cujo o rei se agrada. Porém, Mardoqueu não estava naquele momento buscando aquele tipo de honra para a vida dele. Mardoqueu, ele estava preocupado com a vida do seu povo, dos seus descendentes. E eu falei um pouco a semana passada a respeito do tempo que Deus havia determinado para responder aquele homem e todo aquele povo, porque eles haviam decretado em todas as províncias um tempo de clamor, de choro, de jejum. E até aquele momento, no capítulo 7, eu falei que não se ouviu uma única só vez
que o rei conhecia, ou que Mardoqueu havia sido introduzido dentro do palácio real e tivesse tido um encontro com o rei Assuero. Pois bem, nós estamos bem no final deste mês tão glorioso, e eu falei que hoje nós iríamos falar não somente de Amã, mas também nós iríamos falar sobre os 12 filhos de Amã. E talvez você ficou curioso a respeito daquilo que eu iria falar. Eu quero te dizer que eu estou muito na dependência do Espírito Santo, porque cada culto é um culto diferente, cada ano é um ano diferente. O que o Senhor teve que falar no ano de 2019 para o ano de 2020, talvez o Senhor Ele quer agregar algo mais para os nossos corações, visto que o ano passado foi um encerramento fantástico aqui neste lugar. Tivemos uma comunhão incrível. Eu também tenho certeza que aonde você está na tua casa, aonde você está ouvindo essa mensagem, né, os irmãos que aqui estão presentes, que não são muitos, mas estão aqui, eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra para nós que estamos vivendo este tempo. Pois eu falei que naquele dia, no capítulo 7, a rainha Esther, ela faz um banquete e chama Amã e o rei Assuero para se apresentar no banquete do vinho, porque ali ela teria algo para revelar, algo para poder demonstrar ao seu rei. E ali, quando ela se apresenta ao rei Assuero, né, eu disse também que Amã, ele estava todo empolgado, estava feliz porque ele tinha sido honrado pela Esther, mas ele havia feito um plano naquele dia de matar Mardoqueu numa forca, e o tempo de Deus não era o tempo, aleluia, a qual Mardoqueu estava pensando que ele ia se sobressair sobre a vida daquele homem. Pois bem, queridos, eu queria ainda falar nesse tema, e dentro do tempo eu queria trazer um tema: tempo de fazer justiça ou reparar a injustiça. Aleluia! Tempo de fazer justiça ou de reparar a injustiça. É isso que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Porque quando a Esther, ela vai se apresentar, queridos, no capítulo 7, diante do rei Assuero, ela vai dizer: e falou o rei Assuero e disse a Esther: quem é esse e aonde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Queridos, a primeira coisa que o Senhor ele pergunta para você hoje, talvez você entrou nesse mês, você está participando deste mês de Esther, mas ainda você não declarou ao Senhor quem é aquele que instigou no seu coração a fazer mal para a sua vida. Você ainda não teve essa percepção, aleluia, de chegar, aleluia, e declarar quem é. Mas nessa noite o Senhor ele nos revela através da sua palavra que Esther chega diante do rei Assuero e fala que havia alguém tentando fazer mal para o seu povo, para a sua família, para os seus descendentes. E aí o rei pergunta para ela: quem é? Quem é? Quem é que está te perseguindo? Quem é que está tentando acabar com a tua vida, destruir a tua família? Quem é que está perseguindo a sua vida? No caso aqui era Amã. Estava perseguindo a Mardoqueu, por quê? Porque em todo tempo Mardoqueu guardou os princípios a qual ele tinha aprendido, que ele não deveria se prostrar, ele não deveria, aleluia, se inclinar
a ninguém a não ser a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso havia esse levante na vida de Mardoqueu e toda a sua descendência. E nós vemos que até aqui o capítulo 7, queridos, aleluia, nós vemos que Mardoqueu, ele recebe veste, ele anda no cavalo, mas ele não estava se importando com isso. Ele queria que a justiça fosse feita. Ele queria que a justiça fosse feita, pastora Flor. E como que deveria ser feita essa justiça? Quando o povo dele estivesse, aleluia, liberto daquele decreto que havia sido escrito por Amã. Querido, nessa noite, nesse término de mês, é um mês que nós vamos, aleluia, anular todo o decreto que existe sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. É o mês que nós vamos mudar de página, é o mês que nós vamos mudar a história. Por isso o Senhor nessa noite pergunta: quem é o teu inimigo? Quem é o teu adversário? E a rainha Esther disse: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. E ela então declara, queridos, quem era o perseguidor. Não tinha como o rei fazer justiça sem ele saber quem era o opressor da vida do povo a qual ela pertencia. Então, algo chave nessa noite, queridos, é você declarar com a tua boca quem é o que te aflige, o que é o que te aflige, o que é que tem te paralisado. É muito importante isso. Nós estamos nos 45 minutos do segundo tempo. É o tempo de nós definir essa partida, é o tempo de nós virarmos a página e avançar para o próximo passo. E quem era este inimigo, queridos? Este inimigo, ele era Amã, e ele era agagita. Pastor Edu, o que é uma agagita? Amã, ele era descendente dos amonitas e dos moabitas. Quem que era este povo? Este povo foi um povo que ficou no passado de Israel, um povo que não permitiu Israel passar pelas suas terras. E este povo, eles se livraram de Israel. E um dia Deus, ele levanta, aleluia, o rei Saul e dá-lhe uma ordem. Se vocês forem observar, você que está em casa, você que está aqui me ouvindo, este homem se agagita, esse moabita, ele era inimigo de Deus desde, aleluia, lá do princípio. A descendência deste homem era perseguidora, aleluia, do povo de Deus. Talvez você ainda não identificou o teu adversário, mas eu quero te dizer nessa noite, talvez o teu adversário, ele ficou lá atrás porque, aleluia, alguém não declarou quem ele era diante de Deus. E você nessa noite vai declarar, aleluia, porque nós vamos derrubar este gigante na tua vida para um todo sempre. Um problema mal resolvido por Saul suscitou descendência de um homem ruim chamado Amã. Se nós lemos no capítulo 15, queridos, Deus vai falar para Saul: vai lá e mata, mata a criança, extermina tudo. E quando no fim daquela guerra, quando Samuel vai visitar Saul, ele fala assim: olha, eu estou ouvindo um mugido de vacas, de bois, o que está acontecendo? Ah, Samuel, nós fomos lá, mas nós trouxemos os melhores bois, as melhores ovelhas. Queridos, nessa noite eu quero te dizer, aleluia, com o inimigo não se brinca. Ele pode ter aparência de coisa boa, ele pode até ter aparência
que é legal, mas nessa noite, se você, aleluia, identificar qual é o teu adversário, você vai derrubar ele, aleluia, porque a vontade de Deus é que ele seja exterminado. Porque a vontade do adversário, eu já disse aqui desde o começo, é roubar, matar e destruir. Ele anda ao nosso redor. Ele conhece tudo da tua vida, querido. Você pensa que não? Ele anda ao redor. O Senhor, Ele está ao nosso redor, mas o adversário, Ele está ao redor. Ele conhece você. E por causa dessa fraqueza de Saul, nós vemos agora aqui Amã, um agagita, se levantou contra o povo de Deus para destruir, fez um decreto, aleluia, determinou uma data. Mas eu quero te dizer, aleluia, assim como o adversário havia determinado uma data, Deus, Ele se levanta no momento oportuno, como Ele se levantou no capítulo 5, no capítulo 6 deste livro, aleluia. Ele tira o sono do rei Assuero, a qual ele vai até o livro das crônicas, e ali ele vai ver o feito deste homem. Essa sentença é o tempo de Deus de mudar essa história. Essa câmera do Facebook está mexendo muito, mano. Tem que centralizar ela aí. Isso. Estabiliza. Glória a Deus, voltou ao normal. Então, queridos, veja bem, nós estamos avançando, e aqui nós vemos que a Esther, ela vai declarar para Assuero qual era o seu adversário. O adversário, ele é pego e levado e colocado numa forca que havia sido preparado para ele. Mas ainda existia um decreto, existia uma lei. Amã estava morto, mas havia uma lei escrita e assinada com o anel do rei. Por isso que eu disse aqui que o tempo de fazer justiça, ou reparar a injustiça, é o tempo, aleluia, de Deus reparar a injustiça que talvez você viveu no teu passado. E nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, é um tempo a qual de nós mudarmos essa história, esta situação. Porque no capítulo 8 nós vamos ver que pela primeira vez, depois de alguns anos, aleluia, nós vamos ver no capítulo 8, aleluia, depois da morte de Amã, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Queridos, olha que coisa extraordinária. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo de judeu. E Mardoqueu veio perante quem? O rei. E a Esther vai falar, declarar para o rei: olha, esse daqui é Mardoqueu, o homem que está escrito a respeito dele no livro de crônicas, que livrou a vida do rei. Então ali, querido, nós vemos que Esther apresenta Mardoqueu ao rei. O rei vai se apresentar àquele homem, e as coisas vão começar a se mudar, vão ser mudadas, porque o rei, ele vai pegar e vai dar a casa de Amã para Esther, vai pegar o anel que estava sobre o dedo de Amã e vai colocar sobre o dedo de Mardoqueu. E Mardoqueu então vai começar a tomar algumas atitudes para que todo aquele mal que estava intentado contra a sua descendência viesse a ser mudado. Aleluia.
Queridos, este dia é o tempo de nós tomarmos posse de tudo aquilo que está disponível no mundo espiritual e também no mundo físico para a igreja. No capítulo 10, versículo 19 de Lucas, Jesus ele vai dizer: eis que vos dou poder, aleluia, para pisar em serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera não vai fazer dano algum. O que eu entendo com isso é que a igreja está com o poder em suas mãos. O que nós precisamos é tomar posse daquilo que já está disponível, Rafael. Se nós entendermos nesse dia qual é o tipo de autoridade que está sobre as nossas vidas, nós vamos identificar não somente os nossos adversários, como nós também vamos usar aleluia, de o inimigo nos arrancar da presença de Deus. E nós vamos ver que Mardoqueu ele vai começar a escrever sentenças. Ele vai começar a escrever sentença, não, ele vai começar a escrever um novo decreto. Esses dias que nós estamos vivendo é um dia que nós vamos começar a emitir um novo decreto. A sentença era de morte para a tua vida, a sentença era de destruição, mas hoje o Senhor nos chama aqui a este lugar, e você que está me ouvindo pela internet, é a noite de nós, aleluia, tomar posse da autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Assim como eu falei aqui na segunda quinta-feira, que Deus está mudando as nossas vestes. Em alguns Ele estava colocando a veste da restituição, em outros a veste da autoridade, em outros a veste de honra. Aleluia, nessa noite é noite de nós tomarmos posse daquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Alguém pode olhar e falar: quem é este, quem é aquele? Aleluia, e não saber identificar, aleluia, mas o mundo espiritual ele conhece quem é você, querido. Talvez alguém na rua olhe para você e fale: lá vai um coitado, lá vai um Zé Ninguém. Mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que o mundo, aleluia, ainda pode até te desprezar, as pessoas podem até olhar você, aleluia, de rabo de olho, mas eu quero te dizer, há um Deus no céu que conhece a tua vida, que conhece a tua história. Essa noite é a noite de você aniquilar, querido, o seu adversário. É a noite de nós começarmos a emitir decretos, aleluia, de Deus para toda a nossa geração. Talvez a geração que passou deixou uma lacuna, como o rei Saul deixou. Mas nessa noite Deus nos levanta aqui como uma Esther, como um Assuero, aleluia, para mudar toda essa bagunça que os nossos antepassados deixou em nossa vida. Toda essa brecha, queridos, talvez você não entenda o tamanho, a expansão dessa ministração que eu estou dando. Mas depois você pode rever pela rede social, se você não pegou alguma coisa. Aleluia. Eu fico maravilhado. Porque, queridos, nós vemos que ele pega então os escrivões, pega ali os mensageiros e começa a enviar sentenças, anulando tudo aquilo que já existia sobre eles. E no capítulo 8, versículo 15, nós vamos agora ver uma coisa tremenda, uma coisa poderosa que Deus ele faz. Mas antes de ler o 15, eu quero ler o 13. É uma cópia da carta que
uma ordem se anunciara em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus adversários. Estar preparado é não estar desatento. Capítulo 4 e versículo 12 de Amós, se não me falha a memória, vai estar escrito assim: prepara-te, ó Israel, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Queridos, para tudo aquilo que nós temos que fazer na nossa vida, tanto material como espiritual, nós temos que nos preparar. Para você que está me vendo aí, talvez você está começando os seus estudos, tem que se preparar, tem que entrar numa escola, fazer, aleluia, uma boa faculdade, se preparar para o futuro. Assim como Deus está falando aqui para os judeus: prepara-te, aleluia, estejais preparado para se vingar dos seus adversários. No capítulo 8, versículo 15 vai dizer assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também como uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra, também em toda a província, em todas as cidades aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquete e dias de fogueto. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Queridos, olha que coisa extraordinária. No capítulo de número 6, nós vemos Amã puxando Mardoqueu em cima de um cavalo, com as vestes. Ele podia falar: está muito bem essas vestes, eu estou feliz. Mas como ele poderia estar feliz, pastora Flor, se toda a sua descendência estava condenada à morte? Não, ele esperou o tempo da exaltação de Deus. E no capítulo agora 8, quando ele é introduzido na presença do rei, ele entra como Mardoqueu, aquele homem simples que orava e jejuava, que ficava à porta do palácio. Mas agora, quando ele entra dentro do palácio, ele vai sair de uma forma diferente. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido: se você aguardar em Deus, se você esperar com paciência nas promessas de Deus, aleluia, vai chegar o dia que você vai entrar dentro do palácio, e quando você sair do palácio, você já não vai sair da mesma forma, porque aleluia, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai te dar uma veste diferente diante de todos. Alguém olhava Mardoqueu e dizia: ah, aquele é Mardoqueu. Mas agora no capítulo 8, não. Alguém vai olhar Mardoqueu vestido de vestes azuis, coroa na cabeça, aleluias. Vai ver Mardoqueu com uma capa de linho fino e púrpura, e vai ver o povo da cidade se alegrando na vida de Mardoqueu. Oh, querido, aleluia. É a noite de exaltação para o povo de Deus, é a noite de exaltação para esta igreja. Todos aqueles que viram esse feito, pastora Flor, que não era judeu, que não tinha nenhum compromisso com Deus, eles começaram a se converter, porque Mardoqueu, aleluia, foi o exemplo que eles precisavam para ter uma vida, aleluia, a quem eles poderiam se espelhar.
através da tua vida, meu irmão, através da tua vida, você que está em casa me assistindo, é através de você que Deus quer salvar, aleluia, toda a tua geração, é através de você que Deus ele quer entrar na faculdade, é através de você que Deus quer entrar na escola, é através de você que haverá uma transformação em toda a tua geração. Louvado seja o nome do Senhor. O que você precisa é permanecer diante de Deus. E eu quero, tempo aqui é muito escasso, e eu quero já ir para o fim dessa ministração, porque no capítulo 9 nós vamos ler que no mês de Adar, no dia 13, que era o mês, no dia que Mardoqueu havia determinado, havia colocado como o dia da morte de todos os judeus, naquele dia, aleluia, foi o dia que Deus ele mudou a injustiça, foi o tempo que Deus reparou a injustiça que havia contra o povo. E o versículo de número 1 vai dizer que naquele dia 13 chegou a palavra do rei e a sua ordem para ser executada. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o que? O contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Você pode entender isso, querido? É o tempo de mudança. Alguém pensou que ia destruir, acabar, aniquilar, mas é o tempo de mudança na tua vida. O inimigo pensou que ia te destruir, o inimigo pensou que ia te matar, mas é o tempo de você tomar posse de todas as promessas que existem disponíveis para a tua vida e avançar. Aleluia, como nós temos falado sempre, este mês de abril é um mês chave para a igreja, é um mês chave para a nação, é um mês chave para o povo de Deus. É um tempo de nós avançarmos, mas é preciso, Rafa, ainda tomar alguns cuidados. E agora eu vou entrar na finalização dessa palavra, porque Mardoqueu, ele viu Amã morto, Amã morreu, mas ficaram ainda os seus 10 filhos, ficou descendência. E se os 10 filhos de Amã ficassem vivos, Rafa, um pouquinho mais para frente, assim como aconteceu com Saul, a qual ele pegou as melhores vacas, pegou o rei, levou para cativo, aquele povo suscitou descendência, e agora nós vemos um descendente de Amonita, de Moabita, perseguindo o povo. Amã estava morto, mas havia ainda o que? Os seus 10 filhos. Queridos, o que eu aprendo nessa noite? Que não adianta eu matar Amã se eu deixar, aleluia, os seus descendentes reinando na minha vida. Nessa noite eu poderia identificar aqui os 10 filhos de Amã na sua vida. Eu poderia aqui nomear um por um, fazer uma listinha, mas eu vou falar uns 2, 3, só para dar só para te dar um norte, só para te mostrar que você precisa nessa noite, neste dia, fazer uma reflexão, porque você precisa matar não somente Amã, mas você tem que aniquilar toda a sua descendência. Você tem que aniquilar, aleluia, a descendência de Amã. E quem quer esses 10 filhos de Amã?
eu coloquei que um dos filhos de Amã poderia ser a inveja, porque a inveja é terrível, queridos. Quando você abre a Bíblia no livro do Gênesis, eu quero falar do primeiro livro aqui, no livro do Gênesis, quando você vai ver a história de Abel e de Caim, a inveja estava lá. E por isso eu quero nomear o primeiro filho, talvez, de Amã, a inveja. E você precisa matar ela nessa noite. Se você tem esse sentimento dentro de você, é noite de você matar o primeiro filho de Amã. Aleluia. Talvez você tenha problema com orgulho, uma pessoa orgulhosa. Isso tem te feito mal, querido. Isso aí vai te trazer ruína. Talvez o terceiro filho, que eu poderia colocar o nome aqui, seria vingança. Você é uma pessoa vingativa, que aguarda o momento certo para agir e se vingar. E nessa noite, aleluia, se você quer ter uma vida vitoriosa, você tem que entender que você precisa matar esse tipo de coisa dentro de você. Você é uma pessoa que tem problema com a preguiça. Você é preguiçoso. Eu queria colocar aqui, talvez o terceiro ou quarto filho de Amã seria a preguiça. Você já acorda com vontade de dormir, meu irmão. Você tem problema em trabalhar, em buscar o pão de cada dia. Provérbios, ele fala muito sobre o preguiçoso. O preguiçoso, ele mata a caça, mas ele não come porque ele tem preguiça de cozinhar ela. O preguiçoso diz: eu não vou sair lá fora porque tem um leão me esperando. Já me falaram lá em cima que eu tenho que parar, gente. Quando a gente vai pegando tem que parar. Fala aí um filho de Naamã, Rafael, para me falar aqui pro povo. Procrastinação. Aquelas pessoas que nunca terminam o que começa. Vai empurrando com a barriga, né? Talvez um dos filhos que você tem que matar hoje, Naamã está morto, mas tem os filhos dele, tem as descendências. A procrastinação. O que é esse sapato? Fala aí que eu vou falar aqui. Não? Ajuda o pastor aqui. Vamos dar nome para esses homens aí, para nós matar eles. Aleluia. Talvez, queridos, você tem problema com várias coisas em tua vida. Este mês aqui é um mês de nós mudarmos isso. Não adianta matarmos Amã e deixarmos os seus filhos aí vivos. Eu falei 3 ou 4 só para você ter uma base, que você precisa dessa mudança. Por quê, queridos? Porque Deus, ele é tremendo. E depois de toda essa mudança em Suzã, depois de toda estes feitos, nós vamos ver que o povo, eles vão se ajuntar. Para o que, pastor? Para poder comemorar o Purim, a festa do Purim. E eu acho tremendo, porque só pode comemorar aquele que é vencedor, aquele que é convidado, aquele que, aleluia, que o seu Senhor se agrada. E nós vamos ler o capítulo todo 9, e vamos ver no capítulo 15 aqui, no 13, que então os 10 filhos de Naamã foram enforcados. Se você ainda não enforcou
algum deles eu posso ter falado, outros não, mas depois você pode procurar na Bíblia, no livro de Romanos capítulo 1, vai falar ali dos beberrões, vão falar lá dos idólatras, dos feiticeiros. Talvez os nomes dos filhos de Amã que você precisa colocar aí é a idolatria, é a feitiçaria, é a bebedice, é a droga, é a procrastinação. Aí você vai no livro de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo acho que 18 a 19, vai trazer uma lista dos filhos de Amã lá. Você procura lá e você se apruma na vida, meu irmão. Por quê? Porque é um mês de libertação. O mês de abril é um mês de libertação para a igreja, é um mês de libertação para os cristãos. E porque a festa aconteceu para poder ficar marcada, para que todos pudessem comemorar em todos os anos. Em Israel, até os dias de hoje, no dia 14 e 15 de abril, é comemorado a festa do Purim. Porque naquele ano, aleluia, o povo se ajuntaram. Sucedeu, no capítulo 9, 17, sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. E repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se acharam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquete e de alegria. E todos os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar, que é o mês de abril, dia de alegria e de banquete, e dia de fogueto, e de mandarem presente um para os outros. Este mês, querido, é um mês de banquete, é um mês de alegria, é um mês de você presentear alguém. Nós já temos vivido muito isso, né? Por causa desse problema de pandemia, as pessoas mais carentes. O ano passado nós fizemos essa festa de Purim aqui, e foi uma coisa tão linda. Nós vemos a unidade da igreja, pessoas dando relógio, dando fogão, dando sapato, dando, né, aquilo que havia de melhor para que todos pudessem participar daquela festa. Então, queridos, você que está me ouvindo aí, se você tem algo para fazer, faça hoje. Muda essa história, muda esse contexto. Deus, Ele quer te levantar como uma poderosa ferramenta nessa terra. Deus quer levantar, aleluia, a igreja dele nesses últimos dias como uma poderosa ferramenta. Louvado seja o nome do Senhor. É o mês de nós comemorarmos a festa do Purim. E quem pode participar da festa do Purim, pastor Edu? Eu vou ler esses últimos versículos da Bíblia e vou deixar ao teu coração e vou orar. Mateus 25, quem que vai entrar no Purim? 25, 21 diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aleluia. Foste fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai colocar. Foi o que aconteceu naqueles dias. A fidelidade de Mardoqueu e de Esther fez com que eles mudassem a história daquele povo, dos seus descendentes, a ponto de eles fazerem o que? Um banquete, uma grande festa. E quem foram os convidados?
foi aqueles que foram fiéis. Aleluia. Nessa noite, querido, eu quero orar pela tua vida. Nessa noite eu quero declarar as bênçãos de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você irá ver coisas grandes acontecerem em toda a tua vida, em todo o teu ministério. Se você tomar posse dessa palavra, se você expulsar os filhos de Amã, se você remover da tua descendência tudo aquilo que não presta, aleluia, e ser fiel a Deus, e se colocar na brecha, queridos, nós vamos viver o melhor de Deus. Nós iremos avançar, aleluia, dentro desse propósito. Eu quero orar pela tua vida, meu querido. Talvez você queira aceitar Jesus, você que está me ouvindo pela internet, ou talvez você queira se reconciliar, ou a tua vida está envolta em uma grande turbulência. Saiba nessa noite, aleluia, saiba nessa noite, aleluia, que se você for bom e fiel sobre o pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos por cada culto neste mês, por cada palavra que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque chegamos no fim e entendemos, ó Pai, que tudo aquilo que é injustiça o Senhor vai reverter, que tudo aquilo que era, Senhor, contrário às nossas vidas, nós tomamos posse da autoridade, e nós vamos aqui, Senhor, firmar um compromisso contigo, que nós iremos expulsar os amonitas, os moabitas. Nós iremos fazer como Esther fez, Senhor. Ela matou todos os descendentes de Amã, para não ficar um, Senhor, para se levantar contra a vida do seu povo naquela época. Da mesma forma nós nos levantamos para aniquilar todos os adversários que existem, aleluia, tentando nos derrubar. Seja, Senhor amado, a procrastinação, a preguiça, a mentira, a bebedice, o vício. Eu não sei, ó Pai, nessa noite, aleluia, nós nos comprometemos com a Tua palavra, nós nos comprometemos com a Tua verdade, e declaramos, Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos, porque nessa noite nós comemoramos, aleluia, a festa do Purim, a festa, Senhor amado, aleluia, que nos leva a viver, ó Pai amado, a lembrança da libertação, Senhor, que nós estamos vivendo. Deus, abre portas. Deus, destrói as muralhas, tira os impedimentos e abençoa este meu irmão que está me ouvindo, essa minha irmã. Traz sobre ela, Senhor, a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Corro ao Teu encontro desesperadamente, estende sobre mim Teu cetro de amor. Senhor, quero viver prostrado aos Seus pés, crucifico meu eu para poder Te encontrar. Aqueço meu coração, Teu abraço eu quero ter, Teu amor quero provar, Senhor, e poder me saciar de Ti, diante da Tua santidade. Enquanto o Rafa vai louvando, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, não só hoje,
mas para todos sempre. Você que está na tua casa, você que está aqui, diga amém, aleluia, aleluia. Deus abençoe. Bendirei o teu nome para sempre, ó, exaltado em glória e majestade. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Eu bendirei o teu nome para sempre, ó, exaltado em glória e majestade. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Bendirei o teu nome para sempre, ó, exaltado em glória e majestade. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Nós te adoramos, nós te agradecemos aqui.